Olá pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, um vídeo com a atualização da última informação que a gente trouxe aqui no canal. O Flamengo fez uma nova oferta ao Cruzeiro para contratar Caio Jorge, envolvendo Everton Cebolinha. O Flamengo já tem a resposta, o Flamengo já sabe o que o Cruzeiro deseja para avançar nessa negociação por uma possível venda de Caio Jorge ao Flamengo. Muita gente me perguntando por que o Flamengo não vai atrás do Tati Castelhano, jogador da Lazio, que já esteve na mira do Flamengo em outras janelas. A gente vai trazer também essa informação para vocês. Isso tudo no vídeo de agora. Mas antes, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e assim ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais. Conto com a sua colaboração. Qualquer ajuda será super bem-vinda, seja se inscrevendo, dando like, compartilhando e até mesmo hypando o vídeo. Vamos para as informações. Pois é, o Cruzeiro recusou a proposta aí, como muitos colegas que cobrem o Cruzeiro. Eu mesmo falei com pessoas do Cruzeiro, a proposta foi recusada. Para quem não sabe, o Flamengo ofereceu 24 milhões de euros em cash, em dinheiro, mais o Everton Cebolinha, que no entendimento da diretoria do Flamengo hoje vale 8 milhões de euros, totalizando, portanto, 32 milhões de euros. O Cruzeiro respondeu que não, bate o pé, dizendo que o Caio Jorge só será vendido por 50 milhões de euros, ou, quem sabe, se o Flamengo aumentar aí para pelo menos 30 milhões de euros, mas envolver o Luiz Araújo. E por que o Cruzeiro aceitaria o Luiz Araújo na negociação e não o Everton Cebolinha? Primeiro, o Tite, ele gosta muito de Cebolinha, beleza, mas também gosta muito do Luiz Araújo. Aceitaria qualquer um dos dois, ou até mesmo os dois, é claro. E na visão da diretoria do Cruzeiro, o Everton Cebolinha não está valendo hoje 8 milhões de euros, por quê? O contrato dele acaba em dezembro desse ano. Então, daqui a 6 meses, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então, no entendimento do Cruzeiro, o Cebolinha não vale 8 milhões de euros, embora o Flamengo entenda que, nesse momento, ele esteja valendo 8 milhões de euros. Agora, uma curiosidade nessa história aí. O Cebolinha não foi avisado de nada. Teria que ter o ok do Cebolinha, tá? O Cebolinha teria que dar o aval para a negociação avançar. O Flamengo fez essa proposta sem saber se o jogador toparia essa transferência para o Cruzeiro. E aí, enfim, uma confusão danada, mas o Cruzeiro já rejeitou e aceitaria o Luiz Araújo. Por quê? Porque entende que o Luiz Araújo hoje vale pelo menos 20 milhões de euros no mercado. Então, o Flamengo fez essa proposta, recebeu um não, o Cruzeiro respondeu com não e deixou ali entre linhas o que toparia para conversar com o Flamengo, 30 milhões de euros mais do Luiz Araújo. Eu já achava 24 milhões de euros mais o Everton Cebolinha, muito dinheiro pelo Caio Jorge. Agora, 30 milhões de euros mais o Luiz Araújo, eu acho um absurdo. Eu acho que não vale a pena mesmo. Entendo demais a convicção da diretoria do Flamengo em ter o Caio Jorge, mas entendendo de mercado, vai ser muito difícil o Cruzeiro topar vender o Caio Jorge para o Flamengo, justamente pelo que a gente já mencionou. É o principal jogador deles hoje no setor ofensivo, não tem um reserva imediato para a posição. Você negociando por esse valor, embora seja um valor muito alto, seria assim, um valor muito bem pago, mas o Cruzeiro entende que nesse momento o problema não é o dinheiro, é você reforçar um rival direto e, além disso, você perder um grande jogador. Então o Flamengo ouviu esse não, tá difícil o negócio, e aí muita gente me questiona, Vene, por que o Flamengo não vai atrás do Tati Castelhano, jogador da Lazio, que já esteve na mira do Flamengo nas últimas janelas? Por que o Flamengo não faz esse movimento? E aí saiu a notícia hoje lá na Itália do jornalista Matteo Moretto, que acompanha o dia a dia da Lazio,
O West Ham da Inglaterra está perto de acertar a contratação do atacante Tati Castellanos da Lazio e um dos alvos, e lembrando que ele é um dos alvos, ou era um dos alvos do Flamengo. De acordo com o jornalista Matteo Moretto, os ingleses esperam fechar o negócio em 30 milhões de euros, cerca de 194 milhões de reais. E aí eu pergunto para vocês, vale 30 milhões de euros? Para mim não vale também. Não vale mesmo. O jogador já, querendo ou não, um jogador que não é jovem para você pagar 30 milhões de euros, tal como o Caio Jorge também não é jovem assim. Inclusive o Caio Jorge já tem uma cirurgia no joelho, pouca gente se recorda disso. Então, eu particularmente acho que não vale o movimento, nem para o Tati Castellanos, nem para o Caio Jorge, mas o Flamengo está em busca de um centroavante. Por quê? Quer vender o Pedro? Não, o BAP já disse, ele quer ter 22 titulares, ele quer ter jogadores de altíssimo nível, 2 jogadores de altíssimo nível em cada posição. Ele quer alguém para brigar por vaga com o Pedro, porque o Pedro hoje não tem substituto. O Juninho foi contratado, não deu certo, já foi até vendido. Bruno Henrique jogou improvisado na posição, mesmo não gostando muito. Então, o Flamengo tá em busca desse jogador. E aí eu quero saber de vocês, galera. Enfim, o que vocês acham? O que o Flamengo tem que fazer? Qual movimento o Flamengo tem que fazer? Fica aí as informações de momento. Bom, deixa eu falar sobre negócio fechado e futuro definido, porque a informação que saiu agora, na tarde de hoje, dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano, é que o West Ham da Inglaterra fez uma proposta e fechou a contratação de Tati Castellanos junto à Lazio. 30 milhões de euros é o que os ingleses estão oferecendo pelo atacante e com isso o Flamengo já perde uma opção no mercado. O Tati Castellanos aparecia como um plano B, relacionado a Caio Jorge. O Tati Castellanos era uma segunda opção. O Flamengo tinha retomado as conversas, mas em momento nenhum ofereceu uma proposta a Lazio pelo jogador. Muito pelo contrário, o Flamengo esperava para saber se a Lazio ia ou não conseguir se livrar do transfer ban. Foi o que impediu o Tati Castellanos, por exemplo, de vir para o Flamengo no meio do ano passado. A informação é que o jogador aceitou o projeto do West Ham, a Lazio aceitou a proposta e o jogador agora já está com o futuro definido e deve sair da Lazio a caminho da Inglaterra para jogar no West Ham. Com isso, o Flamengo aumentou a proposta para 32 milhões de reais por Caio Jorge. É isso mesmo, a diretoria do Flamengo não marcou bobeira e não ficou vendo a banda passar. Tati Castellanos, descartado, fora, acabou, beleza. Eu vou subir a proposta por Caio Jorge e nesta quinta-feira, 1º de janeiro, a proposta que está na mesa do Cruzeiro é a seguinte: 24 milhões de euros, 155 milhões de reais. E o Everton Cebolinha, que internamente é avaliado em 8 milhões de euros, 51 milhões de reais. Mais 10% de uma venda futura. Ou seja, o Flamengo estaria fechando a contratação do Caio Jorge por 32 milhões de euros, o que hoje, na cotação atual, é 207 milhões de reais, mais 10% do Cruzeiro em uma venda futura. Digamos que daqui a 3 anos o Flamengo vendesse o Caio Jorge, sei lá, por 50 milhões de euros, 5 milhões de euros iria para o Cruzeiro. Se o Flamengo vendesse o Caio Jorge, sei lá, por 60 milhões de euros, 10% desse valor iria para o Cruzeiro. Até o momento, o Pedrinho não respondeu, mas a tendência, o que sai na imprensa mineira, é que o Cruzeiro não vai aceitar, vai bater o pé na casa dos 50 milhões de euros pela contratação do jogador. O Cruzeiro não vai... A verdade é que o Pedrinho já falou que ele não quer negociar o Caio Jorge com o Flamengo. Ele não quer vender o Caio Jorge para o Flamengo. A ideia dele é outra.
A ideia dele é vender, mas vender para fora do país. Para o Flamengo, não, porque ele sabe que ele estaria fortalecendo um rival direto. Nesse último ano, o Cruzeiro ficou como terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Imagina se o Flamengo tem ali um Caio Jorge, um jogador super decisivo, e o Caio Jorge foi decisivo no jogo entre Flamengo e Cruzeiro lá no Mineirão, no primeiro turno. Então o Pedrinho sabe da importância do Caio Jorge e sabe o quão o Flamengo vai ficar mais forte tendo esse jogador no seu plantel. Não quer vender, ele vai se esforçar ao máximo e vai tentar esticar essa corda ao máximo. Por outro lado, o Caio Jorge, junto com o seu staff também, já tomaram a decisão. Mesmo o Flamengo oferecendo o aumento de contrato, mesmo o Flamengo oferecendo uma luva, caso a negociação seja fechada, o jogador não vai forçar uma saída da Raposa, até porque o jogador tem ali uma dívida de gratidão com o Cruzeiro por tudo que o Cruzeiro fez por ele, pegou ele na Europa realmente abandonado no futebol europeu, pegou ele na Europa realmente largado no futebol europeu e deu a ele uma oportunidade e fez dele artilheiro da Copa do Brasil e artilheiro do Campeonato Brasileiro no último ano. Vamos esperar para ver como é que vai ficar a situação. Agora eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo está pagando caro no Caio Jorge? Você acha que o Flamengo agora, subindo essa proposta para 32 milhões de euros, o Flamengo está acertando ou está errando? Se você fosse diretor do Flamengo, se você fosse o José Boto, por exemplo, você iria atrás de outro atacante ou você insistiria na contratação do Caio Jorge? Coloca nos comentários, quero saber a sua opinião. 32 milhões de euros, 207 milhões de reais. Tá bom ou você pagaria mais ou pagaria menos pelo Caio Jorge ou buscaria um outro jogador? Bom, vamos mudar o assunto, falar agora sobre Lucas Paquetá, porque tem uma outra situação envolvendo aí o Paquetá e o próprio West Ham, que agora comprou o Tati Castelhano. Mas antes, eu queria pedir a você que quiser comprar os seus produtos. Flazoeiro, eu quero comprar uma camisa do Flamengo, quero começar o ano novo com um manto novo do Flamengo. Tá vendo aqui, gente, essa aba Produtos? Então, é só você clicar aqui. Tem diversos produtos do Flamengo. Quando você compra qualquer produto aqui, você está ajudando o Flamengo e você também está ajudando o nosso canal. Clicou aqui na aba Produtos, você ajuda o Flamengo, você ajuda o canal e você, é claro, vai estar sempre bem trajado, porque são produtos originais e chega na sua casa em qualquer lugar do Brasil. Você pode comprar, por exemplo, no cartão de crédito parcelado e receber na sua casa aí os produtos originais do Flamengo que estão aqui, beleza? Bom, vamos falar agora sobre Lucas Paquetá, porque com o West Ham investindo 30 milhões de euros no Tati Castelhano, pode ser que se o Flamengo fizer uma proposta pelo Lucas Paquetá, o Flamengo consiga tirar o jogador de lá, né? O jogador que vem jogando já não tão bem, né, nessa temporada, tem sido muito criticado por parte da torcida do West Ham e pedido pela torcida do Flamengo. O Lucas Paquetá, ele joga tanto na posição do Jorginho, ali como segundo homem de meio campo, como também na posição do Georgian de Arrascaeta, como um construtor, como um jogador que chega bem na área. A ideia do Flamengo é montar dois times esse ano, ter duas equipes titulares. Se quer ganhar tudo, tem que ter duas equipes titulares, que aí uma equipe joga a Copa do Brasil, a outra equipe joga o Brasileiro, e aí você pega o melhor das duas e joga a Libertadores. A ideia do Flamengo é justamente essa. Já que não vai ter mais o Tati Castelhano e o West Ham gastou essa grana no Tati Castelhano, pode ser que valha a pena fazer uma proposta e tentar trazer Lucas Paquetá. Queria saber a sua opinião. Se você fosse o Flamengo, você tentaria a contratação do Paquetá? Você tentaria repatriar o cria do Ninho, jogador da nossa base, jogador criado na nossa base, jogador nosso aqui desde criança? Traria ou não traria o Paquetá? A apresentação do Flamengo está marcada para o próximo dia 12. A tendência é que na próxima semana o técnico Felipe Luiz já vá ao Ninho do Urubu e já comece ali os preparativos para receber o elenco no dia 12, para receber os jogadores
a partir do dia 12 e começar a pré-temporada. A tendência também é que o Flamengo dispute pelo menos 3 jogos antes da final da Supercopa do Brasil. 2 jogos do Campeonato Carioca e 1 jogo do Campeonato Brasileiro, partida essa contra o São Paulo, que está marcada para o dia 28 de janeiro, lá no Morumbi. E se Deus quiser, nós estaremos lá fazendo toda a cobertura e mantendo vocês por dentro e bem informados de tudo, tá certo? Pessoal, eu vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto, vocês já sabem. Tamo junto, Mengão. Mais um ano, hein? Feliz ano novo aí pra todo mundo. É nóis.